convidar a Daura, a nossa palestrante de hoje. Boa noite a todos. Boa noite. Pode baixar um pouquinho? Que a paz e o amor de Jesus envolva cada um de uma maneira especial, porque Ele garantiu que onde tivesse 2 ou mais reunidos em nome dEle, Ele ali estaria. Então tenham certeza que Ele está juntinho de cada um de uma maneira especial. Eu sempre que faço a prece do Pai Nosso, me vem à cabeça o compromisso que a gente tem com o Criador. A gente diz assim: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas a gente não se submete à vontade do Pai. A gente está sempre se rebelando contra ela. Aí mais na frente a gente diz assim: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nem sempre é bem assim, né? A gente, tem uns que dizem assim: eu perdoo, mas não esqueço. Se não esqueceu porque não perdoou, passa uma borracha, deixa tudo pra lá, perdoa. Porque quem guarda mágoa, quem guarda raiva, é um forte candidato a problema cardíaco ou renal. Porque ele vai engolir aquelas toxinas que estão no espírito, vai passar para o corpo, ele vai somatizar e provavelmente vai ficar doente. Então deixa isso para fora, sopra, reza, joga fora, sacode e enche o coração de luz, de alegria, de paz. Fala: coitado, entenda o que ele fez. Então conviver não é fácil, agora aprender a viver é sábio. Porque nós viemos para esse mundo não foi de piquenique, foi para aprender alguma coisa. Não viemos só passear aqui e mostrar assim, a forma física, né? Viemos para aprender alguma coisa e também ensinar alguma coisa. No ambiente onde nós vivemos, é de suma responsabilidade nossa que passemos bons exemplos. Porque as pessoas muitas vezes se espelham na gente para o que vão fazer. Aí quando eu vou numa festa, a minha amiga tem uma amiga que adora uma bebidinha, nunca vi nada parecido. Ela não bebe, ela come com farinha, né? E ela diz assim pra mim: bebe. Fala pra ela: não, eu vou tomar guaraná, um suco de laranja, uma água. Você não gosta? Fala pra ela: eu gosto muito, por isso que eu não bebo. Porque senão eu vou virar uma coisa, né? Porque se você já tem a tendência, você der margem a isso, você cai de cabeça. Eu falei: eu muitas vezes vejo alguém abrir uma garrafa, eu nunca bebi, mas eu sei que gosto tem. Isso prova que na outra eu comi com farinha também. Eu conheço, né? Então, e eu digo assim pra ela: bom, e outra coisa, eu não vou beber porque eu gosto. Outra coisa, eu faço palestras. Você já pensou uma pessoa que vai na palestra me ver de cara cheia, inconveniente no lugar? Ela vai dizer assim: aquela lá prega, mas não põe em prática. E esse não é o meu objetivo. Então, quando eu compro alguma coisa dos meus filhos, é porque eu ensinei certo. Eu não dei um exemplo errado para eles. E muitas vezes eles me contestam ainda: mas não é assim. Eu falo: é assim. Ou é certo ou é errado. Na vida não tem meio certo. Porque o que você tem que respeitar o limite do próximo. O teu limite acaba onde começa o limite do teu próximo. Então você é responsável pelo teu pedaço. Aí alguém vem assim: você ficou sabendo o que aconteceu com fulana? Eu falei: querida, eu não quero nem saber. Tu me desculpa, mas já está difícil eu lidar com a minha vida, com os problemas que eu tenho. Agora ainda vou ficar com a cabeça fervendo com os problemas dos outros? Se eu não puder ajudar, nem me conte. Só me conte se eu puder ser útil de alguma maneira. É uma forma de eu não ficar envolvida em fofoca, de eu não saber da vida alheia. E muitas vezes a turma acha que eu sei e eu não sei. E é muito bom isso. Às vezes a ignorância é uma benção, né? E quem puder ajudar, a pessoa vai vir pedir. Não precisa ninguém vir interceder por ela. E a gente, se puder ajudar, faz o que é possível. A gente sabe que a Terra está passando por um período evolutivo muito importante para os seres humanos. E para o nosso planeta também. Todas as pessoas que encarnaram, reencarnaram na Terra, que estão aqui,
estão tendo uma oportunidade de regeneração. Se elas não aproveitarem essa oportunidade, quando desencarnarem, elas vão ser enviadas para encarnar num planeta bem mais primitivo do que a Terra. Tipo assim, a Terra na Idade da Pedra. Vocês já pensaram? Não dá tempo de roubar, não dá tempo de brigar, porque é correr o dia inteiro dos dinossauros, tentar arrumar comida, vai ser uma pauleira a vida. Dificuldade, um bicho correndo atrás querendo também jantar a gente. Então, vão ter que evoluir na prática. Vão ver como é difícil ser a presa. Eles vão deixar de ser o predador, porque eles nessa época são presa, o bicho para trás para jantar, né? Então, Deus não castiga, Ele dá uma nova oportunidade. Mas Ele dá aquela oportunidade que o espírito merece. Ele reencarnou 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes na Terra. Não fez nenhuma forcinha para melhorar. Pelo contrário, ficou cada vez pior. Então ele merece assim, um choque. Não é castigo, mas é um choque com a realidade da vida. É um choque para ele ver o quanto ele perdeu com as negativas para evoluir. Então todos nós que tentamos evoluir, tentamos aprender, aí uma certa época da vida a gente tem contato com a doutrina espírita. Muita gente ficou horrorizada, né? Eu tenho um genro evangélico, não precisa dizer mais nada. O genro evangélico é a sogra espírita de carteirinha, né? Aí ele tem pavor, que ele acha que eu mexo com bruxaria. Falei, Jesus Cristo, tem tudo que eu nunca tive contato na minha vida. Mas deixa ele uma hora, a cabeça dele vai se abrir, ele vai ver que não é isso, né? E eu não vou forçá-lo a nada, eu não falo nada. De vez em quando, conversando com uma amiga, com uma parente, a gente dá umas pinceladas aqui e ali, para ver se ele vê que não é bem assim, né? Mas cada coisa, cada um tem seu tempo, né? Então, gente, nós temos oportunidade de evoluir. Nós entramos em contato com a doutrina. O que ela nos traz? O Evangelho de Jesus primitivo, como ele era no começo. Porque naquela época não tinha tanta coisa, tanta liturgia, tanta coisa, não tinha mistério nenhum. Jesus ensinava através de parábolas, exemplo de vida. Ele ensinava, naquela época tinha muita gente que era agricultor, ele ensinava coisas, assim, a parábola aplicada às coisas do campo, a viúva que tinha que pagar o imposto, ao filho pródigo que deixava a casa do pai. Ele ensinava coisas do dia a dia. Então eu acho que uma palestra, para chegar no coração da gente, tem que ser como as parábolas de Jesus, falar de coisas do nosso dia a dia. Porque a gente sabe que mesmo que você seja espírita, que estude, que trabalhe, você tem as mesmas dificuldades de cada um que tem aqui. Só que você já tem uma vantagem, você já tem uma certa experiência para aprender a lidar com aquilo. Eu sempre digo que na época que meu filho desencarnou com 37 anos, se eu não fosse espírita, eu teria entrado em parafuso. Mas eu já entendia que aquele filho me foi dado de empréstimo. Eu fiz o que eu pude para ajudar aquele meu filho a evoluir, a crescer e a se tornar um ser humano melhor. Tinha um coração que não era dele de generoso, só que era dependente químico. Volta e meia estava recaído na droga. E a gente lutava, internava e tudo, né? Porque o dependente químico já nasce com essa tendência. O dependente químico, o dependente alcoólico, então depende dele não se viciar. Ele já tem essa tendência. Se ele for usar, ele vai se viciar. 10% da população mundial é dependente químico alcoólica. Só que eles, as pessoas, os jovens, se acham imortais, invencíveis. Não, eu vou lá, uso um pouquinho. Depois eles se perdem, porque a necessidade que o corpo vai ter daquilo vai se tornar uma dificuldade de conviver com aquilo também. Ele não vai conseguir resistir àquilo, quando ele der aquela vontade. Então é melhor a gente não mexer com a onça com vara curta, porque a gente vai se machucar. Ah, mas eu vou beber só um pouquinho, eu vou fumar um baseadinho. Ah, baseadinho não tem nada. O baseadinho que eles dizem é a porta para qualquer outra droga, porque ninguém começa no baseadinho e fica só no baseadinho.
E depois cá entre nós, quem já sentiu o cheiro daquilo é horrível. É um cheiro horroroso. Eu fiz um curso com a Polícia Militar em São Paulo, aquela coisa toda, porque eu fazia palestra em clínicas de recuperação. O cheiro é horrível. Fora que a gente sabe que lá no Nordeste, onde eles produzem a maconha, eles misturam cocô de burro junto para render macho. Até nisso a turma está sendo burra, está fumando maconha com cocô de burro junto. Tá? Então, gente, é uma coisa ruim, é uma coisa que vai deteriorando os valores do ser humano. No começo é de brincadeira, mas aí quando ele tiver necessidade de nova das fortes, ele não tiver dinheiro, ele vai enganar, ele vai roubar, ele vai fazer o que tiver ao alcance no momento para conseguir aquela porcaria que ele se viciou. E o meu filho tinha uma tendência a se viciar tão grande que se ele chupasse uma bala depois do almoço, 5 dias, no 6º dia não tivesse a bala, ele ficava no nervosismo lascado. Eu dizia para ele, caramba, você se vicia até com bala Juquinha, cara. É? Então, gente, ele lutou, foi internado várias vezes, eu estive sempre vigiando, sempre atrás. Só que a minha nora descobriu como manipulá-lo através disso. Se ele estivesse fumando e ela chegasse, ele dizia, não conta para minha mãe. Ela dizia assim, então se tu fizer isso, eu não conto para tua mãe. Entendeu? Então ele se tornou um joguete na mão dela. Quer dizer, eu dizia para ela, por favor, se você vê ele fumando alguma coisa, você me alerta, porque ele precisa de tratamento, ele precisa de vigilância. E nessa, ele teve câncer de boca, língua, garganta, ocasionado pela droga e por bebida alcoólica e pelo cigarro. Então a gente não acredita que isso aconteça, mas acontece. E ele, quando descobriu, estava em Bilbao, na Espanha, no País Basco. E vou contar uma coisa para vocês. Eu achei assim, fiquei chocadíssima. O que tem de gente deformada lá naquela região, por causa da bebida, a droga é livre e cigarro, eles fumam muito. Então tem pessoas assim, bastante deformações de cirurgias, ocasionadas pela bebida, pela droga e pelo álcool. Isso eu ouvi da médica que fez a cirurgia no meu filho. Então muitas vezes a gente acha que é uma brincadeira, mas essa brincadeira compromete a vida da gente, compromete a família da gente, porque quando um filho usa droga, a família fica doente. Eu fiquei louquinha de atirar pedra. Eu fui lá na boca buscar meu filho de tapa. Podia ter levado um tiro lá em São Paulo, não podia? Eu trouxe. Então eu saía de noite de carro procurando ele. Então eu enlouqueci tentando proteger. E agora eu acho que eu não podia fazer mais o que eu fiz. Foi a escolha dele. Tanto que quando ele teve o diagnóstico na Espanha, ele ligou do consultório da América e disse assim para mim, tanto que você me avisou e eu nunca te ouvi. Eu disse, filho, não adianta chorar em cima do leite derramado. Vamos lutar, vamos fazer cirurgia, vamos fazer o tratamento, vamos tentar lutar pela vida. Só que um dia ele chegou, eu estava lavando louça e tem a porta que isola a copa da sala. Estava todo mundo lá ocupado, ele abriu a porta, eu estava sozinha lavando louça pensando, porque eu já sabia da gravidade da coisa. Ele chegou na porta e disse assim para mim, você sabe que eu vou morrer. Eles já falaram para você que eu vou morrer. E você não quer contar para mim? Gente, me deu até um choque, né? Eu olhei para ele e disse assim, olha, ninguém me falou que você ia morrer. Disseram que a coisa não era simples, mas você tem que lutar. Porque você é uma esposa, tem uma filha. Eu não ia dizer para ele, não, você está condenado. Porque eu acho isso uma coisa muito pesada. E ninguém sabe quais são os desígnios de Deus. Hoje ele podia estar ruim, amanhã ele podia melhorar. Milagres acontecem. E o ser humano reza tanto por um milagre, que mesmo quando eu sabia que não tinha mais jeito, estava tudo perdido, eu ainda rezava por um milagre. Acreditem se quiser. Com toda a experiência, com toda a fé que eu tenho. Porque a gente sente falta da presença física daquele filho. Porque você criou, pegou no colo, amamentou, cuidou. E aí eu me lembro muito das coisas boas, porque ele era uma pessoa muito alegre, muito extrovertido, muito simpático. Então eu me lembro de tudo isso toda hora, porque eu era a vítima preferida das brincadeiras dele. E a gente ama todo e qualquer filho, seja do jeito que for. A gente ama de paixão.
mas a gente aceita a vontade do Criador. E aí todo mundo, mas você não se desesperou? Eu falei, não. Ele me deu, agora ele levou de volta. Por que que eu vou me revoltar contra o Criador? Ele tem as suas razões. E eu humildemente aceitei. Então eu quero dizer para você que a vida, para vocês, a vida não é um piquenique, um mar de rosas. Temos dificuldades, também nós que somos espíritas. Uns vêm para a doutrina espírita pelo amor, porque estão buscando alguma coisa melhor, estão buscando evoluir, estão buscando crescer. Outros vêm através da dor, porque tem um problema, porque estão sofrendo, porque precisam de um colinho. Seja qual for a causa, está aqui nele. Seja qual for a causa, é válida. Quando chega a hora da gente encontrar o caminho, esse caminho dá um jeito de chegar até a gente. Então vamos aproveitar, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos melhorar a nossa vida, a nossa maneira de pensar, vamos amar mais os nossos amigos, os nossos familiares, as pessoas que convivem conosco. Vamos aprender a compartilhar, que foi isso que Jesus veio nos ensinar. A compartilhar amor, a compartilhar solidariedade, as coisas que a gente pode compartilhar e dividir. Porque quando você conta uma experiência sua para alguma pessoa, você está fazendo com que aquela pessoa saiba que o problema dela também tem solução. Que o problema dela, ela tem que parar, ela tem que repensar, às vezes ela tem que mudar atitudes, mas ela vai chegar a um denominador comum, ela vai conseguir encontrar a solução para aquilo. E muitas vezes, quando a coisa está muito difícil, eu rezo e vou dormir. No outro dia de manhã, eu sei o que vou fazer com acerto. Por quê? Durante o sono físico, a espiritualidade nos instrui, nos mostra o que deve ser feito. Aí muitas vezes o marido está bravo, tem dia que o marido levanta com 2 pés esquerdos. Aí eu vou brigar, vou discutir, não vou levando em fogo brando o dia inteiro. Aí de noite eu rezo, peço para acalmar e vou dormir. Aí no outro dia, no dia de manhã ele já levanta mais calmo e eu já sei o que fazer e o porquê daquilo. Muitas vezes por uma palavra você descobre qual é a causa daquele assunto, né? Uma amiga essa semana veio me pedir, por favor, para dar uma mão, porque o marido dela estava insuportável. O marido dela é doente de ciúme. E tem ciúme do irmão, da mãe, do pai, todo mundo. Aí eu disse, eu vou lá fazer uma terapia com ele e depois vou conversar com ele. Durante a terapia eu percebi que ele estava profundamente magoado, assim, que ele estava até com vontade de chorar, sentido, e é um brutal humano, forte, saudável, metido a bravo ainda, né? Aí, depois que passou tudo, comecei a conversar com ele, com ela, e ele deixou vir à tona o que estava causando aquilo. Ele perdeu a mãe pequena, o pai botou ele no seminário, porque tio era padre e queria que ele fosse padre também. Sem ter vocação, com 11 anos. Ele ficou no seminário até 18. Quando ele saiu, o pai já tinha casado com outra mulher. Aliás, o pai casou 8 meses depois da mãe morrer, né? Os filhos, às vezes, se sentem meio lesados com isso. Aí, ele ficou com aquilo. E aí, saiu do seminário, já saiu de casa, já foi trabalhar. Então, ele não teve convivência familiar. Ele não tem vínculo com os irmãos, porque ele não conviveu com os irmãos. Aí, de repente, ele namorou a esposa, apaixonou-se, casou, formou com ela uma família. Então, para ele, aquela família é dele. Ele não quer dividir aquela família com ninguém. Porque sem a esposa e os filhos, ele se sente abandonado e inseguro. E a mulher nunca entendeu isso. Daí conversei, fiz a terapia, falei com ele, conversei tudo aí. Depois eu conversei com ela, falei, olha, você é o ponto de apoio, e os filhos também. Ele sem você se sente nu e abandonado na rua. Então, você vai ter que ter muita paciência, muito carinho, porque ele é um homem muito bom, tudo bem. Ela disse, pois eu nunca percebi isso nele. Às vezes ele não deixa perceber com palavras, mas com atitudes, com a carência que ele tem de se sentir amado, que todos nós temos,
necessidade de nos sentirmos amados. Quem não gosta de um carinho? Quem não gosta de um beijo, de um abraço, de um afago, de um agrado? Eu sempre digo para os maridos, chegue em casa, olha a mulher, elogia as coisas que a mulher faz, elogia a comida, porque no outro dia a comida vai estar uma maravilha. Outro dia minha filha me pegou um negócio lá do WhatsApp e um pastor evangélico, né, falando sobre isso. Gente, eu ri muito, mas sabe que ele estava certinho do começo ao fim? Ele dizendo, chegue em casa, olhe para sua esposa e diga, querida, como você está linda hoje. Ela sabe que você está mentindo e você também, mas você está, como é que ele usava a palavra? Você está profetizando. Então profetize. Chega e diga, mas que cabelo maravilhoso. Ela sabe que é mentira, mas ela vai ficar contente e as coisas vão melhorar. Aí a sua esposa sai lá do banheiro de noite com uma camisola de bolinha larga, desse tamanho, parece um palhaço. Por quê? Porque o senhor não dá dinheiro para ela comprar uma camisolinha de renda de pir preta e bonitinha. Eu achei assim um barato que ele disse, mas sabe que ele estava certo? Que muitas vezes o marido reclama, mas a causa daquilo é o marido. O marido que não dê dinheiro para a esposa comprar o que quer. O marido que nunca elogia o que a esposa faz. Eu achei muito engraçado, no final ele disse assim, compre uma loção hidratante para sua esposa e manda, passa no corpo dela, ajude a passar, mas não exagere. Porque outro dia eu passei na minha esposa, eu pulei em cima, resvalei, caí no chão, mas com a cabeça. Aí eu levantei e disse, ô mulher doida, precisa botar areia para não resvalar. Mas eu achei assim, um barato. Mas brincando, ele disse o que devia ser dito para as pessoas que precisavam ouvir. Muitas vezes o marido reclama, mas ele não faz nada para melhorar a situação. Era isso que ele estava querendo dizer. E é isso que eu digo. Viver, conviver é aprender. É conhecer aquela pessoa que está do lado da gente. É saber do que aquela pessoa gosta. Hoje eu me aprontei, meu marido só deu o recado que o doutor ligou 7h15 da noite. Aí, que o meu marido me esqueci. Aí eu disse, já estou indo para a minha neta, 2 anos, disse, eu também vou na palestra com a vovó, que ela é doida para vir na palestra, tem 2 anos. Pegou o cobertor dela e já foi para a porta, eu vou também, ela disse para a mãe. E que trabalho para não trazer? Porque esse horário ela tem sono, mas na próxima vez isso é a minha filha que eu vou trazer. Porque, gente, estão nascendo criaturas nessa terra, reencarnando, que deixam a gente que é velha de queixo caído. Outro dia ela fez uma coisa errada, a minha filha chamou a atenção dela e ela discutiu de dedo. Ela tinha razão para fazer aquilo e fazer assim. Aí eu vi que ela estava falando, vem Gigi, vamos lá com a vovó. Para, pera aí, agora eu estou brigando com a minha mãe. Com 2 anos, gente. Eu fiquei olhando e disse, mas essa criatura não existe. Ela fala tudo, ela discute tudo, ela conversa com tudo. Às vezes a gente está conversando uma coisa para ela não entender, e ela está entendendo porque ela dá a resposta. Olha, nós estamos no mar de calça curta, não é? Sabe? É aquela criatura que já vem pronta, né? E conversa, e fala, e discute, e conta tudo. Aí a tia da escolinha brigou com ela. Aí ela chegou em casa e disse para mim, a tia fulana brigou comigo. Porque ela tinha 1 ano e pouco nessa época, porque eu não queria ficar sentada. Aí ela disse, senta aí, senão eu vou te dar uma cinelada. Aí eu cheguei no outro dia e disse para a tia, ela fala e conta tudo. Ah, é? Falei, ela disse que você disse para ela, se ela não ficar sentada, você ia dar a chinelada. A tia ficou igual um tomate vermelha, sabe? Aí disse para o outro, ó, ela conta tudo. Gente, eu me diverti. Não que eu acho que a tia estava errada chamar a atenção dela, mas eu queria que a tia soubesse, que não era para exagerar, porque ela contava, né? E ela conta tudo. Então, gente, nós estamos convivendo com criaturas que já estão reencarnando para mudar a Terra. Os que não vão colaborar com nada, vão lá para a idade da pedra no outro planeta, correr de dinossauro e outras coisas. E aí, qual é a nossa opção? Vão querer voltar para cá, né? Porque por pior que a gente acha, nega, é bom viver aqui na Terra. A Terra é uma maravilha, né? É. Então, e ainda mais aqui onde a gente vive. Tem
terremoto não tem muito, vulcão também não tem. Não tem aqueles tornados que lá nos Estados Unidos. Vai ter um tornado, uma mixaria de vento que vem por aí, quando é por aqui, graças a Deus. Não tem neve, assim, neve, né? Quando tem uma nevezinha em Laje São Joaquim, corre tudo para lá para ver. Tá? Assim, uma nisquinha, neve, né? Então, nós temos tudo na dose certa. Pero Vaz de Caminha era escrivão da Armada de Pedro Álvares Cabral. E o que ele escreveu para o rei? Meu muito querido, muito amado rei, nesta terra abençoada em si plantando tudo dá. Olha, e era português, hein? A turma diz que o português era muito inteligente, muito mais inteligente que nós. No descobrimento ele já sabia que aqui se plantando tudo dá. Da fruta que dá no mundo inteiro, no Brasil dá. Verdura no Brasil dá. E eu tive assim a pachorra de chegar na Espanha. Quando eu fui comprar grão de bico, o grão de bico é uma nisca lá, uma coisa pequena. Pequenininha, e aqui nosso grão de bico é sarado, é grande, né? Eu cheguei para a moça e disse assim, ó, o grão de bico no Brasil são bem maior. Ela assim, pero não são saborosos. Falei, tu que pensa? Tu que pensas? Então eu dizia assim, uma estrupadinha, porque tudo que é deles é bom, tudo que é deles é bom. Uma mãozinha aqui do Brasil, 18 euros, multiplique por 3. Nossa, uma mãozinha é maravilhoso, e vale uma fortuna lá. A banana deles vai das Canárias, horrível, não tem gosto de nada nem de banana. Então eu disse, olha, nós moramos num país privilegiado, abençoado. Os legumes, tu vai cortar os legumes quebram, porque são secos. Eles não tem, tu vai cortar, raspar a cenoura, aqui a cenoura respinga líquido, né? A nossa cenoura tem um líquido, a deles é seca, tu vai fazer assim com a faca, ela vai quebrando, porque ela é seca. Então, nós temos mais é que agradecer esse país maravilhoso em que nós vivemos. Lá na Inglaterra, eles vendem batata frita embrulhada em jornal usado. Acreditem se quiser. Na França, eles vendem um baguete desse tamanho, com a tirinha de papel assim, que a turma embrulha e bota debaixo do braço. Aí o pão é uma delícia, né? Pão com suor de axila, né? Então, e na França, eles usam os melhores perfumes, mas não usam muito desodorante. Acredite se quiser, na França e na Inglaterra. Então nós temos que aprender a dar valor a esse povo maravilhoso que a gente tem aqui. Um povo cheirosinho, um povo que se cuida, uma verdura, um legume, uma coisa gostosa de comer. Gente, nós estamos no paraíso e nós nunca nos damos conta disso muitas vezes. Então vamos valorizar aquilo que a gente tem. Olha, eu vi cada mulher lá em Bilbao, na Espanha, que eu disse para minha nora, caraca, o que é isso, minha filha? Umas mulheres exageradas, sabe, assim, alta, com as pernas bem compridas, camisa e saia desse tamanhinho, com os cabelos tudo arrepiados, com uma meia bastão. Eu falei, Jesus, o que é isso? No Brasil já tem prendido. Uma senhora sentou no meu lado no metrô, uma senhora chique, toda maquiada, toda cheia de joia, com cheiro de axila e outros cheirinhos a mais que eu não vou notificar, que eu me levantei e sentei no outro banco. Aí eu me lembro da história que a minha mãe dizia, por cima filó, por baixo angalho só, né? Se arrume, se pinte e não lava o essencial. Então nós temos um povo maravilhoso que adora tomar banho. Eles não gostam de água, são tudo alérgicos. A verdade é essa. E aí um espanhol de lá que veio e se hospedou na minha casa, ele reconheceu. Ele falou, não, lá não se gosta muito de banho. O povo aqui é muito cheiroso. Eu falei, tu também achasse, é? Eu também achei. O pãozinho francês aqui, ele comia 5 no café da manhã. Aí um dia ele disse assim, você reparou como o nosso pão lá é gostoso? Eu disse para ele, o nosso é melhor. Ele assim, por quê? Eu falei, porque tu come 5 no café da manhã. Lá nunca te vi comer 2. Pronto. Estava valorizado o nosso material. Então eu quero que vocês entendam que nós somos felizes e muitas vezes nós não agradecemos a Deus
pelo tanto que a gente tem. Não paramos para pensar quanto somos felizes, o quanto nós temos a comida barata. Você vai comprar um mamão aqui por 3, 4 reais, você compra um mamão bonito. Você tem arroz, tem feijão, não precisa comer carne todo dia. Um dia come frango, outro dia come uma... Eu não como carne. O dia que eu faço carne em casa, eu como legumes. Aí tem mil maneiras de você preparar legume, preparar verdura, e você fica bem alimentado. Olha, faz mais de 30 anos que eu não como carne vermelha e derivados, incluindo de porco. Nem por isso tô amarelinha, magrinha, fraquinha. Pelo contrário, continuo gordinha. Né? Então, gente, existem outras coisas que têm proteína. Nós temos que ser criativos, que dar graças por aquilo que a gente tem, que amar a família da gente. Ai, mas meu filho faz isso. A gente não sabe que o filho da vizinha também faz, ela não conta. Porque tem um amigo nosso que diz assim: filho meu não tem defeito para os outros. Pode ter para mim lá dentro de casa. Eu desarri para lá, mas do portão para fora é um anjo. É perfeito. Eu não falo isso do meu filho. E sabe que ele está certo? Tu repreende o teu filho dentro de casa, mas não fala para os outros que o teu filho fez aquilo. Senão tu já estás expondo o teu filho ao julgamento dos outros. Tu ensina para o teu filho dentro da tua casa. Se precisar, tu esquenta a parte onde o sol não bate, dá uns cadinhos de papo na orelha se for maior. Mas ele tem que aprender a entender respeito, solidariedade. E as mães costumam muito incentivar os rapazes, jovens, a se aproveitar das mocinhas. Ah, tá dando sopa à filha dos outros. E quando chegar a vez da filha dela? O que ela vai achar? Vai dizer como um amigo nosso disse: eu mato esse cara. Mata coisa nenhuma, vai correr pro mato. Porque ele estimulou o filho a se aproveitar da filha dos outros. E eu acho que todo ser humano é especial. Merece respeito, merece carinho e merece amor. Então nós não temos o direito de acabar com as ilusões, com os sonhos, destruir a felicidade de outra pessoa. Muitas vezes, com um gesto refletido, você torna outra pessoa infeliz. E as mulheres, pela sua força, já são mais frágeis emocionalmente. E isso é o que tudo quanto eu me acho. Até descobrir que a força é delas, né? Porque, ó, se um homem... O ginecologista em São Paulo uma vez disse assim para mim: Daura, se um homem tivesse um filho, morria. Eu falei: por quê, doutor? Ele não aguentaria um parto. E eu sei que ele tem razão. É verdade, o homem é muito bom em umas coisas, mas tem outras que só a mulher mesmo para conseguir. Então a força da mulher mantém o mundo de pé. Quem é que gera o filho? A mulher. Quem é que tem a leiteria para alimentar o filho? A mulher. Quem é que fica em casa educando e cuidando do filho? A mulher. E muitas vezes quando o marido chega, ela vai contar e ele não quer ouvir. Ou ele não quer ir em reunião nenhuma, não quer saber de nada. Então, quem é responsável pela evolução do mundo? Os homens, que me perdoem, mas grande parte são as mulheres. E viva elas, né? Porque nenhum homem consegue viver sem uma mulher, né? Então, gente, eu queria que vocês entendessem que viver é muito bom. Problemas todos nós temos. E não são castigos, são oportunidade de aprendizado. Eu sempre conto que desde que eu era pequenininha eu queria dançar balé. Meu sonho era ser bailarina. E eu andava brincando. Com 4 anos eu cortei o dedão do pé direito na bicicleta. E aí, como é que vai dançar balé? Se o balé dança na ponta dos dedões. Já fiquei fora do round. Aí eu ficava muito triste porque eu não podia dançar balé. Mas descobri outra vantagem. Quando a gente ia subir na árvore brincando, eu encaixava o toco do dedo e eu chegava mais depressa que todo mundo lá em cima. Não consegui dançar balé, mas não deixei de fazer nada que eu tivesse que fazer na vida. Aí a minha maior alegria foi o dia que eu fui trabalhar, que minha mãe não comprava sandália e chinelo para mim. Só sapato fechado. E eu tenho um problema seríssimo. Eu acho que o meu coração e o meu cérebro são nos meus pés. Porque eu tenho uma sensibilidade terrível nos pés. Tudo aperta, tudo dói, tudo incomoda. Aí eu fui trabalhar. O primeiro mês de ordenado, comprei 2 sandálias. Sendo que uma era de dedo. Aí diz a minha mãe: mas como que tu vai usar a sandália de dedo se eu não tenho o dedão do pé direito? Eu falei: eu não tenho o dedão, mas tenho o outro logo em seguida.
enfio o chinelo havaiano ali, ó, vou a tudo e faço tudo os outros fazem. Outro dia eu comprei um dessa altura, bem com uma sandália de dedo. Onde tem adulto ninguém percebe, mas onde tem uma criança eu entro. Primeira coisa que ele olha e diz, onde é que tu? Cadê o teu dedo? Aí eu digo, gato, comer. Então, gente, aprendi a conviver com tudo isso. Nunca me senti complexada nem infeliz por nada disso. Aí eu digo pra turma, na próxima encarnação eu vou me atracar com a Gisele Bündchen. Vou querer aquele corpinho pra mim, né? Porque, ó, nessa vez, assim, não é que Deus não me privilegiou. Eu é que sou esganada. Eu gosto até de giló. Acredite se quiser. Quiabo, giló, essas coisas que ninguém gosta, eu adoro. E eu faço uma saladinha de giló que é dos deuses. Então, gente, como é que eu não vou ser gorda? Tudo eu como com prazer, tudo eu gosto. Sou celíaca, não posso comer pão. Sou alérgica a trigo, aveia, centeio e cevada. Ai, mas quando eu vou na padaria e compro um pãozinho francês quentinho, com manteiga, eu chego em casa e como logo uns dois. Aí fica igual um macaco com saia uns 3 dias me coçando. Mas vale a pena. Por um prazer eu pago o preço, né? Então, gente, viver é saber aproveitar o que a vida oferece e saber os limites. Aí o resto do mês eu como pão sem glúten. Quem já comeu um pão de casa sem glúten deve saber. Borracha com uma coisinha passada em cima. É igual uma borracha o pão sem glúten, gente. É muito ruim. Mas eu tenho que comer, eu como. E aí eles dizem, tá bom, eu digo, uma delícia. Uma delícia é o queijinho, o queijo tem em cima. O que tem embaixo é só para segurar, né? Então, gente, aprenda a conviver com aquilo que você tem que aprender. Não adianta ficar chorando em cima do leite derramado. Se eu for chorar porque eu não posso comer o que tem aveia, centeio, cevada, trigo e cevada, se eu for ficar chorando, vou viver a vida chorando, porque a maioria tem. Cerveja eu não gosto, tem cevada. Outra coisa também tem cevada. E eu, quando era pequena, era louca por mingau de aveia. Por isso que eu tinha tanta coceira. Vivia me coçando, não sabia. A coisa só eclodiu depois dos 40. Aí eu disse pro médico, doutor, eu vou só contar uma coisa pro senhor. Depois dos 40, até bicho de pé aparece se a gente bobear. Ele virou pra mim e disse assim, meu Deus, que delícia um bichinho de pé. Olhei pra ele e falei, doutor, o senhor tá falando sério? Aí aquela coceirinha, a gente coça em volta e aquilo coça, a gente coça mais. Eu disse, olha doutor, eu imaginava que eu já tivesse ouvido todas as loucuras do mundo. Mas uma pessoa ter saudade de bicho de pé, me poupe. Então, gente, a vida é boa. Conviva com aquilo que você tem que conviver. Tô ficando velha? Não, já tô velha. Quando a turma diz, olha que esse cabelo branco parece uma velha. Parece não, eu sou. Assumo com todas as letras. Mas, por ser velha, não quer dizer que eu tenho que ficar num canto jogada. Eu trabalho, eu crio, eu faço, eu cozinho e tudo que eu tenho que fazer. Não é porque eu tô velha que eu vou ficar deitada gemendo na cama, não. Dói a perna? Dói. Dói o braço? Dói. Eu estou na idade do condor. Né? Condor em tudo. Mas eu aprendi a conviver com a dor. Aí a minha prima que tem umas dores chega lá e diz assim, mas a tua perna dói assim? Eu falo, nem vamos falar nesse assunto, que a gente já tá por aqui de saber que dói. Eu nem gosto de falar nas dores. Eu esqueço delas de manhã, só me lembro no outro dia. Aquela família, mas eu não consigo. É porque tu fica pensando nelas. Então, gente, viva, sejam felizes, ame o próximo, ame as pessoas com quem vocês convivem. Porque foi isso que Jesus veio ensinar. Jesus não tinha nada, ele não tinha casa, os essênios não tinham nem roupa deles. Os essênios usavam uma camisola, uma sandália, aquelas roupas deles. Aí eles iam viajar, paravam na casa do outro essênio, tomavam banho, trocavam de roupa, deixava deles lá e iam com a roupa do outro, sandália tivesse estragada, ficava trocada de acordo. Então Jesus era essênio. Jesus não tinha nada dele, viajava sem mala, gente. Acredite se quiser, pensou que delícia? Descobri que ninguém pegou a mala dele no aeroporto. É a melhor coisa do mundo, né? Quando um amigo nosso aqui de Itajaí foi uma viagem lá pro negócio do Rotary em Portugal que a gente foi,
apareceu ele com uma mochila nas costas. Eu falei, Joãozinho, tu vai levar só essa mochila? Dizendo, na ida sim. E olha, nega, ele voltou com 2 malas tamanho do monte. Porque ele foi só de mochila, porque lá ele ia comprar tudo novo. Conclusão, comprou tudo novo. Chegou aqui 2 meses, 3 meses depois, como diz nessa capitinga, morreu. Não aproveitou nada, desencarnou, deixou tudo aí. Né? Então não adianta a gente acumular, não dá nada para ninguém. Quando morre, vai só a gente no caixão lá. Enterra a gente lá e o espírito não leva nada. Eu nunca vi enterro com caminhão de mudança atrás. Nunca vi caixão com gaveta, né? Porque se enterrar com a gaveta, o coveiro e o outro vai lá, desenterra e tira tudo. Então é melhor nem enterrar, né? Então, gente, vamos aproveitar o que Deus nos deu aqui. Vamos ser seres humanos realmente. Amar o nosso próximo, amar as pessoas que convivem com a gente. Lembrar, como diz aquele pastor, de dizer todo dia para a mulher: querida, como você está linda hoje, profetize, como diz ele. Ela vai saber que não é, mas no fim ela vai se sentir linda, sarada. Porque tanto o marido diz que ela vai acabar acreditando. É ou não é? Quando diz que a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então acreditem, que Deus os ilumine, que Deus os abençoe e que vocês tenham uma semana maravilhosa, cheia de boas descobertas, cheia de boas realizações. Que Deus os abençoe e ilumine. Agora vamos fechar os olhos para ouvir